Você é dono ou dona de autopeça e quer que seu time de vendas produza mais resultado com a mesma mão de obra? Esse vídeo é para você. 3 ferramentas que vão te ajudar a vender mais com o seu time de vendas. Vamos lá. A maioria dos meus clientes de consultoria ou autopeças que eu conheço reclama do seu time de vendas. Diz que ele não vende o quanto deveria vender, que você não gosta do atendimento que ele presta, os clientes reclamam. E como que a gente pode resolver isso? Eu vou passar hoje 3 ferramentas para ajudar você a melhorar o seu time de vendas e parar de vez com esse tipo de reclamação. Vamos lá, a primeira dica então para você fazer o seu time de vendas de autopeças performar muito mais e parar com as reclamações de qualidade de atendimento, a primeira dica é: tenha um gerente de vendas. É importantíssimo a figura do gerente de vendas. Por quê? Eu entendo que, de acordo com o tamanho da sua autopeça, você não pode fazer esse tipo de contratação. Porém, caso você possa, caso você veja necessidade, eu recomendo muito. Como que funciona? Você começou sua autopeças e aí ela foi contratando, crescendo, e aí chega um momento que você tem mais do que 8 pessoas na equipe. Teoria geral de gestão, tanto aqui no Brasil quanto fora, diz que no máximo uma pessoa lidera 8 pessoas diretamente. Então, se o seu time de vendas tem mais do que 8 vendedores, você necessariamente precisa de um time de vendas. Se tiver menos, ainda assim precisa, talvez com não tanta importância, não com tanta urgência, tá bom? O gerente vai ser o líder do time, vai ser o cara que vai tomar a frente, que vai tomar a rédea, que vai ser o interlocutor entre você, dono de autopeça, e o vendedor. Então ele tem um papel fundamental para obter os resultados que você deseja. Sem ele é muito difícil ver uma autopeças tendo sucesso, tá bom? Outra coisa legal de você ter um gerente é que você tira a figura do dono e aí o dono vem fazer a administração da empresa, que esse é o papel de fato do dono, e aí o gerente foca em dar energia exclusivamente em dar suporte para o vendedor, tá bom? Coisas importantes que fazem valer a pena você ter um gerente. A primeira é: o gerente vai resolver os problemas de dia a dia da operação. Então, aquele cliente que está fazendo reclamação, aquele desconto que a gente precisa cobrir, aquela peça que está com erro, toda essa parte de problema, de gestão, de absorção de conflitos, o gerente vai fazer por você, enquanto você vai estar lá administrando as suas autopeças, que é a sua função. Além disso, se você estabelecer meta para os seus vendedores, é importante ter um acompanhamento dessas metas. Então, você está no dia 15, o vendedor Y está perto de bater essa meta, ele vai conseguir? Quanto falta para ele? Naquele dia, quantos pedidos ele precisa tirar? Qual o ticket médio que ele precisa atingir? O gerente pode ser a pessoa responsável por munir o vendedor de informação e acompanhando se ele está ou não atingindo essas metas. Além disso, quando você precisar contratar, quando você precisar cobrir uma férias ou uma falta mesmo, o gerente pode ser esse coringa ou pode ser a pessoa para encontrar esses coringas. Porque, de novo, você vai estar fazendo a sua empresa funcionar, você vai estar administrando ela gerencialmente falando, aí o gerente dá esse suporte para você não se preocupar com isso. Além disso, ele vai fazer a gestão de carteira, então ele vai lidar com o cliente, ele vai ver qual cliente está comprando de acordo com o que deve, qual cliente está comprando a menos, qual cliente subiu demais e pode ser um risco de inadimplência. Essa gestão de carteira você também não consegue fazer, mas um gerente especializado e focado nisso consegue fazer, beleza? Segunda dica para ajudar seu time de vendas a performar mais em autopeça é: ponha uma meta de vendas para os seus vendedores e para a equipe de vendas como um todo. É fundamental. Sem objetivo não tem onde a pessoa chegar. Você precisa definir isso. E mais importante do que definir uma meta é fazer o acompanhamento dela. Por isso que a primeira dica é tão importante, tão relacionada a essa segunda. O gerente de vendas vai ser a pessoa responsável por comunicar e acompanhar isso de perto, tá bom? Então, é importantíssimo a pessoa do gerente e da meta de vendas. A meta de vendas, ela faz com que você atinja lugares muito maiores do que você está atingindo, porque hoje simplesmente qualquer resultado que tiver está bom. Por que é importante ter uma meta de vendas? Sem objetivo, qualquer lugar está bom. Além disso, você fala assim: Matheus, quero começar uma meta, de qual número eu tiro? Como que eu crio isso? Tem uma dica rápida que já pode te ajudar a criar uma meta agora, no mês seguinte, para o seu vendedor. Você pega os últimos 3 meses de venda dele, cria uma média e a partir desse valor você vai ter uma meta para o seu vendedor.
você pode falar para ele o seguinte: olha só, vendedor, esse aqui é o valor mínimo que você precisa atingir, porque é a média que você vem atingindo. Agora eu gostaria que, além dessa sua primeira meta, você tivesse uma segunda meta, que é você crescer 5, 10% desse valor médio que você está. Vamos tentar? E aí, se for o caso, você achar conveniente, premiar ele com algo especial, uma folga, um valor, uma premiação, uma cesta básica, alguma coisa para que ele busque aquele algo a mais, aquele percentual a mais de vendas e tenha não só o objetivo, mas também a recompensa para aquela meta de venda atingida, tá bom? Por último, é importante também a meta, porque você consegue premiar de forma especial aqueles que chegam em lugares especiais, aqueles que se dedicam mais, ao invés de premiar igual as pessoas, sendo que o esforço não necessariamente é o mesmo. Outra dica importante, tá? Mais importante que criar a meta é acompanhar ela. Se você chega no começo do mês, coloca um número e nunca mais fala sobre ele, isso vai desmanchar muito a ideia cultural que a gente tem de meta, tá? Porque parece que isso não tem importância. Então, para ela ser levada a sério, para ela ser atingida, é importante o acompanhamento. Até mais do que colocar a meta, é importante acompanhar. Legal? Terceira dica para você performar mais com o seu time de vendas é dê ferramentas para o seu time de vendas. É importantíssimo que eles tenham com o que trabalhar para atingir o resultado que você deseja. Então, tem certas coisas que você precisa entregar para que você possa cobrar, inclusive, deles o resultado, tá? A primeira delas, a primeira ferramenta super importante, eu falei, é o gerente. O gerente, ele vai ser uma peça fundamental para dar o suporte para os vendedores. Além disso, a imagem do vendedor. Como que o seu vendedor está hoje? Ele está bem uniformizado? Ele tem um uniforme especial, diferente do pessoal do estoque, diferente do pessoal de entrega, do pessoal do caixa? Porque ele é o atendente direto. Ele é um vendedor, ele é um consultor. Como que você trata esse vendedor? A imagem dele é fundamental. Você cobra que ele vá com o cabelo cortado, com a barba feita, com a higiene pessoal em dia. Você cobra crachá dele, vocês têm crachá, usa para identificar o nome, às vezes também coloca no balcão o nome do vendedor, coloca a foto no WhatsApp com o uniforme, uma imagem padronizada. Essa apresentação pessoal do seu vendedor está boa, está bem feita? Você está dando o uniforme para ele ter? Você está dando o crachá para ele utilizar? Você está cobrando dele esse cuidado pessoal? É importantíssimo que você faça isso para que ele entregue isso para você, e a questão do uniforme você possa disponibilizar para ele, tá bom? Maquinário também é importantíssimo, é a ferramenta de trabalho do vendedor. Então ele precisa de um bom computador, de uma boa internet, de um bom celular, caso seja corporativo ou não, de um bom telefone que tenha PABX de preferência. Você tem que fazer primeiro a sua parte para que depois você possa cobrar o vendedor. Inclusive fica muito mais fácil, porque ele vê que você está entregando boas ferramentas, ele vai lá e se esforça para fazer valer a pena, tá? Além disso, a parte de conhecimento também é importante, é uma ferramenta que você tem que fornecer para o seu vendedor. Então, treinamentos na empresa, palestras no fornecedor, palestras com treinadores, palestras motivacionais, todo tipo de conhecimento e ferramenta que você puder dar para o seu vendedor vai ajudá-lo a atingir mais metas. O ideal é que no mínimo uma palestra, uma convenção, uma reunião mensal tenha com seus vendedores, para que eles possam ter mais motivação, para que eles possam aumentar o seu conhecimento cada vez mais e cada vez mais você poder cobrar eles pelo esse resultado, tá bom? Agora uma dica especial para encerrar o vídeo, uma dica bônus e que pode ajudar você, talvez seja a coisa mais importante, mas que você mais tenha resistência em me escutar. Pela minha vasta experiência com donos de autopeça, pelos meus colegas consultores de autopeça sempre me falam que talvez essa seja a maior resistência do dono de autopeça, que é não premiar o vendedor exclusivamente por venda, mas por conversão. O que é isso, Matheus? A conversão, ela mede não só a venda do vendedor, mas também a qualidade do atendimento dele. E o que é essa qualidade? Basicamente, quando o vendedor está lá atendendo, ele vai tirar orçamentos antes das vendas. E aí as vendas que ele conseguir concluir, que ele conseguir converter, se tornam um faturamento. E aí a gente tem que medir de quantos orçamentos eu tirei, de quantos orçamentos cotaram comigo, quantos eu fiz vender. Então, entrou 100 pessoas na minha empresa, eu vendi para 50 ou eu vendi para 10?
Mesmo que o valor final seja o mesmo, a conversão é diferente. E aí você vê a qualidade do atendimento do vendedor pela conversão. Então, por exemplo, você tem 2 vendedores. Os 2 receberam 100 contatos de cliente para fazer orçamento. Os 2 venderam R$10.000. Só que um vendeu R$10.000 para 10 clientes, o outro vendeu R$10.000 para 50 clientes. Então a conversão de um foi 50% e do outro foi 10%. A conversão de 50% foi muito melhor. Esse vendedor ele atende muito melhor o seu cliente porque mais clientes compram com ele do que o outro. O outro é menos clientes compram com ele, um valor maior. Mas isso aí a gente pode trabalhar o ticket médio depois. Que o problema do vendedor que vendeu 10 mil para 50 pessoas foi o ticket médio. Mas é 100% trabalhável, não tem problema. A questão que eu quero focar aqui com você tem que medir de quantas pessoas o seu vendedor atende, quantas compram efetivamente com ele, e não só o valor que ele vende no final do mês, porque o valor que ele vende no final do mês pode ter muitas variáveis. Ele pode ter uma carteira boa, ele pode ter um ticket médio alto, por exemplo, se ele trabalha no televendas com mecânicas, ele vai faturar mais do que um cara que vai estar no atendimento presencial de balcão, consumidor final, que vai comprar menos. Então, essa variação da conversão vai te mostrar a qualidade do atendimento, e não só para comparar um vendedor com outro, mas para ele melhorar consigo mesmo. Então, um vendedor que está vendendo para 50 pessoas R$10.000, ele pode vender R$20.000 para essas mesmas 50 pessoas, aumentando o ticket médio, ou ele pode vender para mais pessoas. Ao invés de vender a cada 100 orçamentos, vender para 50, ele pode vender para 60, por exemplo. E aí ele melhora a conversão dele. Tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa eu curtir, compartilha com algum amigo dono de autopeça, compartilha com o seu time de vendas. E se quiser me ajuda para implantar essas ideias no seu time de vendas, meu e-mail está aqui embaixo, entre em contato que eu posso te ajudar. Obrigado!